Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, o obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre o que é uma legião. O que seria uma legião? Quando Jesus se encontra com aquele demoniado ali em Gadara, nós vemos que Jesus perguntou qual era o nome dele. E ele respondeu, o nosso nome, né, o meu nome é Legião, perdão, porque nós somos muitos. Quando foram prender Jesus, Jesus disse, olha, vocês não acham que se eu pedisse a meu pai algumas legiões, legiões de anjos, ele não me enviaria? Então nós vemos aqui o que seria uma legião, certo? Então o que seria uma legião? Vamos lá, olha aqui, olha. Legião. Legião é a principal unidade do exército romano, certo? Então uma legião é a principal unidade do exército romano, certo? Então uma legião continha ali mais ou menos 6.000 soldados, certo? Poderia conter menos, porque se fosse necessário uma legião, vou dar um exemplo aqui, e naquela região, já que naquela época, o Império Romano era o império maior império do mundo, né, e controlava uma boa parte do mundo, parte da Europa, praticamente toda a Europa, parte da África, parte da Ásia, então era um império que se propagou muito, certo? E se naquela região precisasse de soldados, e vou dar um exemplo aqui, e só tivesse 5.000 soldados, então 5.500 soldados, aqueles 5.500 soldados seria tido como uma legião, mas geralmente, né, uma legião ela continha 6.000 soldados, certo? Olha aqui, quem comandava a legião era o general, então o general ele era o responsável por comandar uma legião, né, 6.000 soldados. Certo? Se precisasse mais de mais soldados, 18.000 soldados, então seria 3 legiões. Então para cada legião seria o general que comandaria aquele corpo do exército. Olha aqui, só para vocês entenderem aqui, olha. Uma legião, ela contém 6.000 soldados. Uma corte, 600 soldados. Uma tropa, 200 soldados. E uma centúria, 100 soldados. Nós vamos aqui, olha, por exemplo, então o general, certo? Ele comandava a legião. A legião continha 6.000 soldados. A legião, ela se dividia em grupos de 600 soldados. Então tinha o tribuno, que ele comandava a corte, que cada corte tinha 600 soldados, certo? O tribuno ainda, ele podia comandar a tropa, certo? Que uma tropa continha 200 soldados. E o centurião, lembra ali do centurião de Cafarnaum, que foi ter com Jesus, Cornélio, que era um centurião, o centurião chamado Júlio, né, que tratou Paulo com decência e respeito. Então o centurião comandava a centúria, ou centúrias, certo? Que continha 100 soldados. E se fosse necessário, ainda tinha o decano, que comandava o agrupamento de 10 soldados, né, que continha 10 soldados. Vamos ler aqui Atos capítulo 21. Livro de Atos, capítulo 21, certo? Vamos ler aqui. Nós vamos ver aqui, livro de Atos, capítulo 21, versículo 32. Diz o seguinte, olha, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Ou seja, quando eles viram o tribuno chegando, eles estavam espancando Paulo, então eles pararam de espancar, certo? Quando nós vamos ver aqui, capítulo 22, versículo 26, diz o seguinte, olha, e ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano, certo? Por que eu li isso aqui? Porque aqui era como é que eu posso dizer? O general ele era maior do que o tribuno ele era maior do que o centurião, e o centurião era maior do que o decano, certo? Era uma hierarquia, certo? Então nós vemos aqui nessa passagem que nós vemos aqui, em Atos capítulo 21, 32 e 22, 26, nós vemos aqui o centurião prestando contas ao tribuno, ou seja, um tribuno na hierarquia ele era maior do que o centurião, certo? Então era mais ou menos isso aqui. Então a legião
era a principal unidade do exército romano, contendo ali 6.000 soldados, que era comandado pelo general, certo? Então é isso, eu acho que vocês deu para entender. Vou aqui parar e vou iniciar aqui a outra parte aqui desse vídeo aqui. Meus irmãos, agora voltando na outra parte aqui da lição, olha aqui, sobre a legião, né? Então nós vimos aqui que a legião continha 6.000 soldados, certo? Era o principal grupo a principal unidade, perdão, do exército romano, certo? A legião, ela se dividia em 10 grupos de 600 soldados, certo? Esses grupos eram chamados de cortes, certo? Então a legião, que tinha 6.000 soldados, eles poderiam ser divididos em 10 grupos de 600. Cada grupo de 600 era chamado de cortes, certo? Cada corte ainda era dividida em 3 grupos de 200 soldados, certo? Esse grupo era chamado de tropas, certo? Essas tropas ainda poderiam ser divididas em 2 grupos de 100 soldados, certo? E cada grupo de 100 soldados era chamado de centúrias, certo? E nós vemos aqui que ainda poderia ser, esse grupo de 100 soldados poderia ser dividido em um grupo de 10 soldados. Esse grupo de 10 soldados era chamado de agrupamento de 10. Então, legião, 6.000 soldados, poderia ser dividido em grupos de 600, que era chamado de cortes. Cada corte ainda poderia ser dividido em 3 grupos de 200 soldados, que era chamado de tropas. E cada tropa poderia ser dividida em 2 grupos de 100 soldados, que eram chamados de centúrias, certo? E ainda nós vemos aqui que cada grupo de 100 soldados poderia ser dividido em grupos de 10, que era chamado de agrupamento de 10. Então a legião era comandada pelo general, as cortes eram comandadas pelo tribuno, as tropas ainda eram comandadas por um tribuno, as centúrias eram comandadas por um centurião, e o agrupamento de 10 era liderado ali por uma pessoa chamada decano, certo? Então nós vemos aqui a hierarquia e a quantidade aqui de a legião. A legião era dividida em vários grupos, e aqui nós vemos aqui, então aqui a legião era dividida em vários grupos. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido, certo? Sobre o que é uma legião. Então vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima aula.